Vencer o desamor. Resumo do capítulo 3. 5 anos antes, Daphne pede a Josefina um vestido novo, igual ao de suas irmãs. Josefina revela não ter condições e tenta estimular a filha. Silvestre chega em casa e as observa. Silvestre dispensa a esposa para ficar a sós com Daphne e a assedia. Na atualidade, Daphne deseja que encontrem quem ocasionou o acidente de Nestor. Josefina consola a filha e o oficial garante estar investigando. Os pais de Nestor lamentam sua morte e abraçam Daphne. Josefina os apoia. Bárbara conta a Francisca que não entendeu nada da intimação e teme ficar na rua. Francisca orienta Bárbara a falar com Eduardo. Eduardo não atende Bárbara. Eduardo arruma suas coisas e deixa o emprego. Olga pede a Álvaro que renuncie e ele não a compreende. Álvaro alega que a empresa era sonho de ambos, mas ele não se importa. Olga joga na cara de Álvaro que estava o salvando de um processo e ele garante que não vai renunciar. Gema e Levita tentam convencê-la a casar. Levita deseja que Gema case com Vargas quando ele chega. Vargas planeja levar Gema para um passeio e ela aceita. Os pais de Daphne descobrem que Nestor morreu há mais de um ano e brigam com a garota por não terem sido avisados. Marta reprova a atitude da nora e Daphne se desculpa. O oficial comunica que o corpo pode ser retirado. Bárbara fica impaciente com a falta de notícias de Eduardo e segue procurando o seguro de vida de Joaquim. Bárbara encontra uma receita médica para Joaquim e estranha, pois não sabia que ele estava doente. Ariadna pede desculpa a Tadeu e o tranquiliza. Ariadna lê o contrato de renovação do apartamento, que informa que o aluguel subirá 20%. Eduardo reclama pelo aumento e o síndico não lhe dá caso. Bárbara segue sem entender o que aconteceu com o marido. Bárbara pede perdão a uma foto do falecido, pois estava pensando apenas nela. Bárbara reserva uma consulta com Eduardo Medina. Paulo pede a Álvaro que se coloque no lugar de Olga, mas o empresário fica irredutível. Paulo conta a Álvaro um problema de trabalho de Olga e o preocupa. Gael vai à casa da mãe e ela estranha sua presença. Bárbara pede para falar com o filho em outro momento e ele lhe oferece uma carona, mas ela não aceita. Gael vê uma foto dos pais e confessa ao finado que o segredo está pesando muito em suas costas. Vargas leva Gema ao campo e tenta conquistá-la. Vargas garante ser um bom homem e Gema conta que não está à venda. Vargas fala para Gema que pagou seu dote, pois quer fazê-la feliz. Vargas chama Gema de joia e a convida para morarem juntos. Bárbara conversa com o médico e tenta descobrir a doença do marido. Medina conta a Bárbara que Joaquim tinha insuficiência cardíaca. O advogado pergunta a Gael se ele notificou Daphne sobre a leitura do testamento e o jovem confirma. O advogado sugere a Gael que conte tudo para Bárbara. Bárbara volta para casa arrasada e Gael se preocupa. Bárbara revela a Gael que Joaquim estava muito mal de saúde e ele sente remorso pela última conversa entre eles. Gael não entende os fatos que Joaquim escondia e Bárbara chama o marido de santo, pois deduz que ele não queria que ela sofresse e nem se preocupasse. Bárbara expõe todo o amor que Joaquim sentia por ela. Daphne comenta que o marido queria ser cremado e recebe sua urna. Marta lamenta a partida do filho e segue sem entender muitas coisas, questionando Daphne. Gael entende o estado de Bárbara e ela alega que teria sido mais compreensiva e uma melhor esposa caso soubesse da doença. Gael afirma a Bárbara que ela é a melhor mãe do mundo e a Dondoca elogia o filho. Eles conversam sobre Eduardo e se despedem. Bárbara segue atrás de Eduardo e a secretária afirma que o empresário não trabalha mais na empresa. Olga pede que uma reunião não seja cancelada e culpa Álvaro pela repercussão de seu fracasso. Olga acusa Álvaro de só pensar nele e o pede que se sacrifique pela empresa. Álvaro revela que já sabe o que aconteceu com Isaac e deseja que ele não tome o projeto. Eduardo e Esteves conversam e o marido de Ariadna teme que será prejudicado por todos os lados. Eduardo conta para Ariadna que renunciou ao trabalho e mente para a esposa. Ariadna se preocupa com a situação financeira da família e deseja cancelar a entrada do novo apartamento. Eduardo deseja cortar gastos e a pede que vivam com sua mãe. Gema agradece a Vargas pelo passeio. Levita conta a Gema que o rapaz é um bom homem e ela acusa a mãe de vendê-la. Levita deseja que a filha tenha o que lhe faltou. Marta segura seu neto e o mostra a Eugênio, deixando Daphne incomodada. Daphne pede o filho de volta e Marta a convida para morarem em sua casa. Clara pergunta por seu pai e Marta conta que ele foi pro céu. Clara alega ter visto Daphne conversando com Nestor no quarto. Ariadna lamenta não ter família e Eduardo a pede que pense. Ariadna acusa Bárbara de controladora e grosseira e não entende como Joaquim a aguentou tanto
tempo, e a madame escuta sua confissão, afirmando a nora que o marido era mais forte que parecia. Romina pede a Gael que confie nela, e ela revela sobre sua irmã bastarda. Romina aconselha Gael, e ele confessa que não consegue falar, pois a mãe tem Joaquim em um pedestal. Bárbara reclama com Eduardo por não tê-la atendido. Bárbara revela que Eduardo e Tadeu são bem-vindos em sua casa, mas Ariadna não. Bárbara crê que longe de Ariadna o neto teria uma melhor educação, mas Ariadne recusa e elas discutem. Bárbara reclama com Eduardo pelo afronte de Ariadna. Daphne conta a Clara que seu pai sempre cuidará dela e ela deve mandar muitos beijos ao céu. Josefina fala que os sogros de Daphne ficaram intrigados e ela teme que pense que está louca. Daphne deseja saber quem não socorreu Nestor e Josefina deseja que sua filha esqueça o assunto, mas não consegue. Josefina conta a Daphne que seu pai morreu. Josefina revela a Daphne que ela está no testamento e lhe dá o número de Gael. Daphne deseja estar sozinha e expulsa a mãe. Bárbara e Ariadna assumem que não se suportam, mas a Megera alega que não se meteu na relação do filho, lhe exigindo respeito. Ariadna ressalta que Bárbara pensava que a relação entre eles acabaria e acabou quebrando a cara. Bárbara reclama que o neto não gosta dela. Ariadna culpa Bárbara por não conquistar o amor de Tadeu e a sogra a acusa de colocar o neto contra ela. Ariadna conta a doença do filho para Bárbara e ela minimiza a situação. Bárbara deseja uma rígida educação para Tadeu e Ariadna pede para não se meter. Bárbara reclama por Eduardo não defendê-la e sai. Levita presenteia Gema com gelatina e ela deseja dividir com os irmãos. Gema fala para sua mãe a proposta de Vargas e a cozinheira alega que isso a convém. Gema não sabe o que fazer. Bárbara conta a Eduardo que a doença de Tadeu é uma mentira de Ariadna para controlá-lo e ele alega que foi confirmado por um especialista, mas ela segue sem acreditar. Eduardo se convida para morar com a mãe e ela chama o filho de teimoso, admitindo que ele está em seu direito caso queira se mudar. Eduardo confessa a Bárbara que está metido em um problema e ela revela o aviso do banco sobre a hipoteca. Eduardo se desculpa com a mãe e promete se acertar com o banco. Bárbara se preocupa com o filho e ele afirma já ter 3 propostas de emprego, mas a pede que não diga nada aos irmãos. Bárbara não deseja esconder o problema dos outros filhos, mas Eduardo a convence. Bárbara pensa que Ariadna possa falar, mas Eduardo alega que a mãe não sabe. Eduardo conta à mãe que nunca faria nada de mal e ela garante que cedo ou tarde irão descobrir. Eduardo pergunta pela herança e Bárbara supõe que o testamento será lido em algumas semanas. Gema não consegue dormir e sua mãe a acompanha. Gema conta uma história de um rei para a criança e canta. Ariadna pede a Tadeu que escove os dentes e Eduardo roga à esposa que não fique com raiva da mãe e tenha paciência. Ariadna afirma que também precisa de apoio e o relembra que a sogra não a quer em sua casa. Eduardo vê Tadeu tranquilo e afirma que o filho não tem nada, mas Ariadna defende os médicos. Ariadna deseja a companhia de Eduardo em uma nova escola para Tadeu. Eduardo vê o problema de Álvaro pela televisão. Paulo acha que Álvaro está se arriscando muito em falar com Isaac, mas ele não volta atrás. Romina consola Gael e ela confessa que a reação de todos ao descobrirem sobre Daphne não será boa. Gael sofre e não consegue contar a verdade e Romina o orienta a falar e ele se preocupa com a reação de Bárbara, afirmando que machucaria a mãe por ser muito cruel. Os encarregados chegam para uma mudança e exigem a Daphne que pague pelo serviço. Eduardo tenta brincar com o filho, mas o estressa. Tadeu não quer chegar atrasado à escola e Eduardo se chateia. Álvaro e Isaac conversam e ele alega que o projeto é dele e não do escritório. Isaac culpa o escritório pela tragédia e Álvaro tenta se defender. Isaac conta que o prestígio da empresa vai cair por uma confusão e pede a Álvaro que apoie a esposa. Isaac ameaça tirar o projeto das mãos do casal e deixa Álvaro preocupado. Gema conversa com a médica e Vargas a cumprimenta. Gema fala para a amiga que Vargas é seu pretendente e ela reclama por ele ser mais velho. Gema se deslumbra com as falsas promessas de Vargas e entra em seu carro. Álvaro pede para ser entrevistado. Gema e Vargas comem juntos e ele garante que ela é uma princesa que merece tudo de bom. Gema tenta viver juntos sem casar e Vargas tenta convencê-la, afirmando que no futuro eles se casarão. Vargas mima Gema. Ariadna tenta convencer Eduardo a matricular o filho na escola. Estefânia comenta que gostou de Tadeu, mas revela que ele só pode entrar no ano seguinte. Ariadna tenta convencer a pedagoga e Eduardo oferece dinheiro para matricular seu filho rapidamente. A loira revela que não aceita subornos e Ariadna alega desespero. Estefânia conta
conta que os meninos só reproduzem o que aprendem em casa e manda uma indireta para Eduardo. Álvaro é entrevistado e Olga planeja se reunir com Isaac. Paulo conta a Olga sobre a entrevista. O repórter pergunta se a queda do prédio foi corrupção ou negligência e Álvaro esclarece que não foi nada disso. Álvaro revela que o acidente não é problema da empresa e sim dele, pois é uma ocorrência externa ao escritório. Eduardo e Ariadna discutem e ela tenta convencer Estefânia a matricular Tadeu. Estefânia alega que os pais são parte importante da educação e Eduardo quebrou as regras. Daphne conta para a mãe que os sogros espancavam Nestor na infância e garante que não pretende falar com Gael. Daphne revisa os pertences de Nestor e encontra um cartão de uma empresa. Daphne pensa que é da pessoa que provocou o acidente e afirma a Josefina que não vai descansar enquanto não faça justiça. Ariadna implora que Tadeu receba a atenção que necessita e Estefânia alega que há vários meninos esperando na fila. Álvaro entrega sua renúncia a Olga e afirma que deixará de trabalhar no escritório. Onofre e Levita conversam sobre Gema e acha que fizeram o melhor para a filha. Eles lamentam que Gema ainda não possa casar. Gema chega em casa animada e encantada com Vargas. Levita pergunta sobre a proposta de Vargas e Gema confessa que vai morar com ele. Daphne deseja falar com a testemunha do acidente, mas o oficial não ajuda. Eduardo tenta se aproximar de Tadeu e o menino apresenta seu robô. Eduardo pergunta a Tadeu do que ele precisa e tenta brincar com o filho sem Ariadna. Tadeu não concorda. Ariadna afirma ao marido que só Bárbara pode ajudá-los. Bárbara separa as roupas de Joaquim e planeja doá-las. Bárbara observa a arma novamente e não entende o motivo do marido não ter desabafado com ela. Um estranho observa o túmulo de Joaquim e acredita que ele não falou nada antes de morrer, desejando investigar a família do finado por bem ou por mal.